Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo nós vamos conferir aqui um conteúdo do Sport Center, projetando aí a partida do fim de semana entre Flamengo e Palmeiras, né? No Allianz Porco, lá no estádio deles lá. Uma partida válida aí, valendo 6 pontos praticamente a partida, que o Flamengo pode diminuir a diferença de 9 para 6 ou o Palmeiras aumentar a diferença de 9 para 12. Então é um jogo em que a gente vencendo faz com que eles não façam 3 pontos e a gente avança 3 pontos, ou se a gente perder, a gente vê a chance de diminuir essa pontuação para 6 e ir embora e aumentar para 12. Então, vamos trocar de janela aqui. Lembrando de te pedir para se inscrever no canal, muito importante sua inscrição. Eu conto demais com vocês aí se inscrevendo, é muito importante. Além de pedir para você comentar sempre no vídeo. Comente sobre o que você está vendo no vídeo. Se não quiser comentar sobre o que você está vendo no vídeo, me diz só de que cidade, que estado você é, para a gente saber até onde esse vídeo chega e até onde vai o tamanho da torcida do Flamengo. É isso aí. Sem mais enrolação, vamos lá. Like no vídeo, se inscreva no canal. 3, 2, 1, Lau. Campeonato Brasileiro, 20ª... Tô dormindo não, hein, gente? Tô aqui, ó. Tô de olho, hein? Positivo e operante. Só recostei na cadeira aqui. Terceira rodada, então, tem Atlético contra Goiás, Atlético Mineiro contra Goiás, Fluminense Coritiba, Juventude Botafogo. Juventude Botafogo já no domingo, tá? Aí Palmeiras e Flamengo, Red Bull Bragantino e Ceará, Atlético Goianiense e Cuiabá, Fortaleza e Corinthians, Atlético Paranaense e América, Santos e São Paulo e Avaí contra Internacional aí na segunda-feira, tá? Bom, e é claro que quando a gente mostra aquela telinha ali dos jogos, circula o grande jogo entre Palmeiras e Flamengo. Vamos ouvir então os personagens dentro de campo dessas duas equipes, líder e vice-líder do Brasileirão. É extremamente importante a gente ter toda essa estrutura é bom de bola por trás, né? Todos esses profissionais aqui no Palmeiras são extremamente qualificados e, como você bem disse, a gente não quer ficar fora de jogo nenhum, ainda mais num clássico, né, que foi um jogo extremamente importante. Eu fico feliz de ter encontrado essa forma, porque eu sempre vim com isso na cabeça. O Pedro, para mim, quando aqui cheguei, eu falei isso para ele, que em qualquer equipe que ele estivesse, estaria brigando por uma vaga na seleção brasileira. Por que não aqui? Por que não aqui dentro? Então, eu acho que é fruto também do trabalho dele, da entrega. Todo mundo tem sentido isso, tem usado isso de forma positiva pra gente, e a gente fica feliz e vamos, claro, esquecer o externo, pensar única e exclusivamente em como vencer a equipe do Flamengo, que é um jogo extremamente difícil, provavelmente o mais difícil do ano. Mas o principal é a maneira como eles aceitaram tudo isso e as coisas começam a acontecer. Parabéns aí a todos que estão envolvidos, porque aquilo que vem acontecendo com o Pedro é fruto do trabalho de uma equipe e não apenas individualmente de cada um. É lógico que será um jogo importantíssimo e eu ainda não tenho uma definição do que fazer. Estou buscando aí, vamos ver hoje também tudo aquilo que tem acontecido com os jogadores em relação à partida de ontem, e depois disso aí sim tomaremos uma decisão. Puxa aí nossa cortininha, porque vão aparecer esses dois craques, hein? Quem vai decidir o jogo? Que pergunta fácil é essa pra você responder, Mariana Spinelli. Eu não. Scarpa ou Arrascaeta? Então temos aí os dois com o número de jogos, gols, o Scarpa um pouco mais, o Arrasca tem mais assistências, e os 2 minutos aí em participação por gol, 146, 116, chances criadas por jogo 3.5 e 2.5. Nossa, é impressionante, né? A gente fala tanto de como o Scarpa participa dos gols do Palmeiras e os números do Arrascaeta são ainda melhores, né? Não que a gente duvidasse, não que a gente tinha dúvida sobre o quanto o Arrasca é importante, mas ele consegue ser até mais importante do que o Scarpa é. Caramba. Só ele para ficar assustado com isso. Todo jornalista esportivo que é informado e assiste as partidas fala que o Arrascaeta é provavelmente o melhor jogador de futebol que atua no futebol brasileiro. Já deve ter, sei lá, uns 3 anos. E aí o cara, nossa, impressionante que o Arrascaeta é ainda mais importante que o Scarpa.
Porque esses caras só assistem jogo do Palmeiras. Errugador, Eugênio. Jogadoraço. Quantos quilos? 63 quilos de alcatra limpinha, diz o João Guilherme. Não foi o João Guilherme que disse isso não, hein? Foi o Pascoal. E aí, quem vai decidir, Mariana? Responda. Meu microfone parou de funcionar. Não, é que eu acho que a decisão de colocar a tela entre Scarpa e Arrascaeta já foi uma decisão muito difícil. Porque tem muita gente que decide esse tipo de jogo, né? É. Eu fico pensando como é que foi a reunião lá para falar, vai ser Scarpa e vai ser... Eu sei o argumento. Os dois são os primeiros colocados no ranking da Bola de Ouro. É um bom argumento para colocar os dois na tela, não é? É porque Você também... tá dando uma informação, você tá trazendo uma informação Sim. pra gente. Isso aí. Scarpinha na frente do Arrasca. Nesse Essa momento, briga. a vantagem é do Arrascaeta. Mas olha o peso. Não, Por do que Scarpa. os dois? Acho que é do Scarpa. O Scarpa na frente, é. Por que os dois? Porque os dois lideram, então, a premiação do Bola de Ouro. O Scarpa lidera, o Arrasca... Não, e também tem muito assim, claro que tem jogadores que fazem um gol. Pedro é o cara que faz o gol. Mas quem também, às vezes, aparece para dar um passe, para dar uma jogada, para encontrar esses jogadores, passa muito por um cruzamento do Scarpa, um chute do Arrascaeta. Tudo isso passa muito pelo pé deles, né? São jogadores mais influentes no jogo, né? São influenciadores digitais da bola ali. Ó. São eles que... Porque, sim, a jogada... Óbvio que o papel do centroavante, do último toque na bola, é fundamental. Não adianta você criar uma jogadaça e o centroavante chutar para fora, o goleiro defender e tal. Mas quem faz a bola chegar nele no Flamengo, muitas vezes, na maioria das vezes, o Arrascaeta. E no Palmeiras, o Scarpa. Batendo escanteio, batendo falta, ou com jogada... O Arrascaeta mais com jogada por baixo, o Scarpa mais com bola parada, né? Mas também com bola rolando. Mas o aproveitamento do Scarpa em bola parada é impressionante. Ele coloca a bola onde ele quer. Esse jogo tem muitos desafios, né? Já há algum tempo a gente tem falado aqui do coelho tirado da cartola pelo Dorival, de como encontrar uma engenharia melhor para que Pedro e Gabigol jogassem juntos. E sempre jogaram, sempre funcionou. O Pedro não jogava junto com o Gabigol o tempo todo, porque o Bruno Henrique é lendário no Flamengo, assim como o Gabriel também é. E com o Bruno Henrique e o Gabriel à disposição, o Pedro vai precisar de um trabalho todo diferente para encontrar uma vaga na equipe. Alguém dele sair, etc. No turno do tempo, e saca lá um losango no meio. Faz a coisa dar certo, é que a qualidade dos jogadores... Todo o esquema tem vantagens e problemas. Já falei isso? No início do futebol, os caras jogavam num 1-1-8. E o jogo ficava 0-0. E todo esquema tem vantagem e tem problema. Os problemas no Flamengo são minimizados pela qualidade dos jogadores. Tem muito jogador muito bom. Só que assim, o Abel está vendo também tudo isso. O que está acontecendo. É claro que o Abel, o Dorival, e ainda a gente precisa colocar aqui o Cuca, até porque eram os três grandes que ameaçavam conquistas na temporada, eles observam muito o que um ou outro faz. Né? O Vitor Pereira também, Fernando Diniz também, e tal, Rogério Ceni. Agora, o Palmeiras, ele sabe... João Gomes vai por um lado, Everton Ribeiro vai pelo outro, o Thiago Maia vem por dentro. Será que pode pintar um Vidal? O Arrascaeta fecha um vértice e aí os dois estão na frente. O que passa na cabeça do treinador do Palmeiras para desorganizar isso? Porque essa é uma função dele também. Claro. É pensar em desorganizar isso. O Dorival pensou em organizar os caras da melhor maneira para eles jogarem. O técnico adversário pensa também. E o Palmeiras tem também jogadores que minimizam problemas de esquema. Porque o Palmeiras também tem um time muito bom, recheado de bons jogadores. Eu acho que tem uma questão de ocupação de lado de campo que vai ser forçada contra o Flamengo. Acho que o Palmeiras vai tentar forçar o jogo pelo lado do campo. Porque se força muito, vai na figura geométrica do losango, vai. É uma ponta aqui, uma outra aqui, uma outra aqui, outra aqui. Se o Palmeiras forçar muito o jogo pelo lado, ele abre espaço para jogar por dentro. Abre espaço, tem Zé Rafael, tem Danilo. Aí os atacantes do Palmeiras abrem o campo, assim, Exato. né, Mar? E eles podem obrigar João Gomes a Everton Ribeiro a... Opa, estamos sobrecarregados aqui, gente.
E aí não pode ter Rodinei, pode não ter Rodinei avançando, pode... Então tem algumas coisas antes do jogo que, assim, que estão nas nossas cabeças e que estão muito mais na cabeça de quem coloca o time em campo, né? Eu acho que vai ser uma oportunidade para a gente ficar muito atento. Porque tem Dorival e Abel também. Não, e nessa do decidir ali, né? E aí concordo com você. Impressionante como o argumento desses caras para querer defender esse esquema 4-3-3 do secretário do lateral é sempre esse. Não, porque o losango vai dar espaço pelo lado do campo e o Abel pode forçar o lado do campo. Acho pouco provável a gente ver isso acontecendo. A gente coloca os dois, mas quem tem decidido jogos entre Palmeiras e Flamengo tem sido o Gabigol, tem sido o Dudu, tem sido o Veiga, e não esses dois nomes que a gente colocou ali, que hoje lideram bola de ouro, né, Eugênio? É verdade. Ou o Davidson. Ou o Davidson. E até mesmo no histórico recente, não tem como a gente não falar do Pedro. Eu sei que você está falando de história. Claro, eu tô pensando nesses últimos jogos, né? Como o Gabigol. Eram outros nomes, né, que a gente coloca, né, nessa conta. E aí, são dois grandes times. Se o Gabigol chegar e decidir o jogo, vai ser surpresa para alguém? Não vai. Se o Pedro decidir, se o Rony decidir. Não. Nem o Gustavo Gomes. Nem o Gustavo Gomes, bom ponto. Bom ponto. Porque a gente fala dos meias, mas os atacantes também. Pedro e Rony são dois jogadores fundamentais hoje também. Sempre foram, né, no caso. Isso é indiscutível, que são dois times que têm muitas qualidades, são os dois melhores times do Brasil e têm alternativas em seus elencos e jogadores que saem de trás e que podem fazer a diferença. Então, mas eu entendo ali, não, vocês estão batendo muito na produção do programa porque escolheu esses dois jogadores. São jogadores que fazem mais diferença individual, porque futebol é coletivo, é um esporte coletivo, é assim, não tem jeito. E quando, vamos lá, uma velha frase de futebol, quando o coletivo vai bem, as individualidades aparecem. Então nós citamos aqui nos dois times, porque eles estão com o coletivo ajustado. São vários jogadores que podem aparecer, mas tem cada um deles um regente. Hoje o regente do Palmeiras é o Scarpa, o regente do Palmeiras. E outra, Eugênio, pense na final da Libertadores, que a gente falou, o Daverson decidiu e tal. A função do Scarpa não foi decisiva para o jogo? Sim. Não foi ali a mexida tática que conseguiu bagunçar o Flamengo, como o Marra falou? Mas ali função, né? Não ele ativamente. Mas a função dele, né? Participando, Aí uma coisa do coletivo. Que permitiu a outros aparecerem e decidirem. É um jogo com 1001 variáveis muito interessantes a gente ver e que pode trazer surpresas desse tipo, tá? De um lado e de outro, porque a gente não sabe, eu não tenho certeza do time que o Dorival vai colocar em campo. É isso que eu ia falar, os dois a gente não tem uma previsão, assim, a gente consegue... Um é mais previsível do jogo, o outro não. Teoricamente, o Palmeiras é mais previsível, e é curioso falar isso. Porque sempre foi o mais, né? Sempre foi o Abel que na última hora aprontava uma surpresa. Não tem sido assim. Tem sido um Palmeiras mais dentro de um padrão, nesse ano. Do outro lado, a gente tem o Flamengo, que tem dois times para escalar. Ele pode fazer a opção de botar o time que vem jogando brasileiro. E que vai ser forte. E que vai ser forte, que vem jogando bem. Pensando em Copa do Brasil também. Pode ser completamente isso. Pode ser um misto dos dois, acho difícil, porque são características diferentes. Mas você pode botar um time do brasileiro reforçado por uma ou outra peça que vem jogando as Copas. Ou o time das Copas, mas e aí, o Vidal joga... O Davi Luiz volta. E ainda tem o desgaste que o Flamengo sofreu na semana. Que talvez obrigue o Dorival a pensar um pouco mais, ou certamente consultou o departamento médico, né? Sim. Enquanto o Palmeiras descansou. Acho a formação do Flamengo mais imprevisível que a do Palmeiras para esse jogo. A formação do Flamengo só é mais imprevisível porque a gente tem jogadores individualmente mais capazes, na maioria, porque eles também têm jogadores individualmente capazes, e porque esse esquema do 4-4-2, 4-3-1-2 aí, losango, que eles tanto falam, por algum motivo que eu não sei qual é, porque esse era um esquema mais usado no Brasil aí na década retrasada, né? Digamos assim. Mas parece que por algum motivo esses caras esqueceram como funciona esse esquema em prol dessa coisa do ponta, secretário do lateral e o 4-3-3, que todo mundo joga assim hoje em dia, tudo jogo igual, chato a beça. Então é por isso que eles acham imprevisível, que na cabeça desses caras essa porra vai parar de funcionar em algum momento, alguém vai usar um antídoto que faz ficar ruim, sendo que quando o time é bem montado, tá sólido, bem treinado e tem boas peças, essa imprevisibilidade não acontece. É basicamente isso. E isso dificulta um pouco o trabalho do próprio Abel, né?
que costuma trabalhar muito em cima das características de um time. E ele está agora, mas qual vai ser o time do Flamengo que vai jogar? Porque entre o titular e o reserva, há diferenças estruturais, inclusive. Agora, é impressionante e é interessante a gente perceber que o Abel, ele já enfrentou vários Flamengos. Ele já enfrentou o Flamengo de Ceni, já enfrentou o Flamengo de Paulo Sousa e agora tem mais um Flamengo diferente para ele encarar. Do Renato. Como que é esse retrospecto, então, do Abel Ferreira contra o rubro-negro? Coloca aí. Neste final de semana, Palmeiras e Flamengo se enfrentam no que muitos consideram uma final antecipada do Brasileirão. Abel Ferreira, desde que chegou ao clube paulista, enfrentou o Flamengo em 6 oportunidades. São 6 jogos, 3 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Já falei aqui várias vezes e aí ainda vem aqui uns palmeirenses comentar aqui pra querer zoar que o Flamengo adora pipocar pra time paulista e que o Flamengo não vai dar páreo pra cima do Palmeiras e tal. O Abel Ferreira só ganhou um jogo do Flamengo, que é o jogo que esses cretinos vir aqui querer ficar falando, pagando de bonzão, que foi a final da Libertadores. De resto, o Palmeiras não ganhava do Flamengo desde 2016, eu acho. O primeiro encontro ocorreu em janeiro de 2021, com vitória dos cariocas ainda sob comando de Rogério Ceni. 3 meses depois, as equipes decidiram a Supercopa do Brasil. 2-2 no tempo normal e vitória flamenguista nas penalidades. Pelo Brasileirão da temporada passada, mais 2 vitórias do Flamengo. 1-0 no primeiro turno no Rio e 3-1 no Allianz Parque de virada no retorno. Nessa última, Renato Gaúcho já comandava o rubro-negro. No jogo mais importante da história entre os dois times, aí sim veio a primeira vitória de Abel Ferreira contra o Flamengo. O 2-1, com gol do Daverson na prorrogação, garantiu o tricampeonato da Conmebol Libertadores ao Alviverde. Acabou! América é verde pela terceira vez! E mais recentemente, agora com Paulo Sousa no banco flamenguista, 0-0 no primeiro turno deste brasileiro. No domingo, o português tentará vencer o Fla pela primeira vez no tempo normal e, de quebra, garantir uma folga ainda maior na ponta do campeonato. As equipes estão, então, se preparando para este grande jogo no domingo e a gente vai, então, ver como os dois times estão neste momento, com o Pedro Henrique Torre, mas também aqui com o Vinícius Nicoletti, que está no Palmeiras e parece que está chovendo por lá. Tem movimentação aí, Vinícius? Fala, Bruno. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos os companheiros. Graças a Deus, não está chovendo, mas está muito frio, a temperatura caiu. O Palmeiras fez o penúltimo treinamento, que amanhã tem mais um treinamento, 11 horas da manhã também. E, de repente, essa temperatura que deve seguir até o dia do jogo, até esse domingo, pode causar algum desconforto ao Flamengo, ao visitante que vem ao Allianz Parque a enfrentar o Palmeiras. A tendência do Palmeiras, time completo com a volta do Scarpa. Treinou durante toda a semana, ele foi desfalque no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, levou um pisão no pé, também tinha um desgaste físico, então ficou fora dessa partida. Ele que é o segundo em participação direta em gols do Palmeiras nessa temporada, em 43 jogos, 9 gols e 13 assistências, então volta de um jogador importante. Tendência também do retorno do Marcos Rocha, que ficou no banco de reservas na partida contra o Corinthians. O Mike foi o titular. Então o Palmeiras deve ser o mesmo que enfrentou o Atlético na partida da Libertadores. Jogou apenas 28 minutos por conta da expulsão do Danilo, com o Rony ali fazendo aquela função do lado do campo, e aí o Rony voltaria para o comando do ataque. No último jogo foi o Flaco Lopes, o argentino José Lopes, que fez essa função. Palmeiras e Flamengo tem os melhores ataques do Campeonato Brasileiro, com 37 gols, mas o Palmeiras tem a melhor defesa.
14 gols contra 19 do Flamengo. Nos últimos 3 jogos não sofreu gols, então o Palmeiras tem essa defesa muito consistente e o Marcos Rossi é o jogador que mais desarma na equipe palmeirense, então a tendência é o retorno dele. Provável Palmeiras com o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e o Piquerez. No meio campo, Danilo, Zé Rafael, Veiga, Dudu, o Scarpa e o Rony no comando de ataque. Esse é o Palmeiras que tenta aumentar a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Viu, Bruno? Mari? Valeu, Nicolete. Informações então do lado do Alviverde. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro falar com o Pedro Henrique Torre. Ô Pedro, dá um spoiler pra gente aí de como o Dorival vai montar esse time do Flamengo para facilitar nosso debate aqui também. Tudo bom, Mari? Bruno, Marra, todos os amigos do Sport Center. Olha, dar um spoiler é um pouco difícil sobre o que vai acontecer, porque ontem, na saída do Flamengo, na delegação do Flamengo lá em Curitiba, no hotel, puxei o Dorival rapidamente ali, bater um papo com ele. A gente até exibiu ontem durante a programação dos canais Disney. E aí eu tentei tirar um pouco do Dorival o que ele ia fazer. Ele falou, não, vamos observar como vai ser o comportamento dos jogadores, a resposta ao desgaste desse jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Vai ser um pouco difícil, temos que montar a equipe de acordo. A gente é meio que, ele falou assim, a gente é meio que pago para isso, para ter as soluções, ver o que a gente pode fazer com o elenco. O Flamengo treinou na manhã já dessa sexta-feira, bem chuvosa aqui no Rio de Janeiro, campo pesado lá no Ninho do Urubu, mas a gente ainda não tem uma definição assim, do que ele vai fazer. Vai com força bem máxima mesmo contra o Palmeiras nesse fim de semana, porque ele tem esse jogo com o Palmeiras, mas tem que projetar a sequência. Vai ter o São Paulo agora no Morumbi também, daqui a 3 dias depois, né, contra o Palmeiras. Vai ter o Botafogo no outro fim de semana no estádio Newton Santos, o Engenhão, e depois já pula para a Argentina para enfrentar o Vélez. Então uma sequência muito pesada que o Flamengo vai ter pela frente, vai ter que girar um pouco esse elenco, não tem como ser diferente. E aí até estava tendo algumas informações, como por exemplo, o Vidal, ele saiu mancando da partida lá na Arena da Baixada por conta de um tostão que ele recebeu ainda no primeiro tempo. Mas pelo que a gente tem de informações, não foi nada grave, no sentido, treinou sem nenhum tipo de problemas no Ninho do Urubu na manhã dessa sexta-feira. Porra, menos mal, porque os caras do Atlético Paranaense estavam fazendo essa parada de sacanagem, na maldade mesmo. Passando e uma porradinha pra querer tirar esses caras do jogo. Tentaram com o Gabigol, tentaram com o Vidal. Absurdo, cara, absurdo. Você tem aí, por exemplo, o Felipe Luiz, que não tá... Depois, principalmente da chegada do Dorival, fazendo partidas em sequência, assim, tá alternando com o Ayrton Lucas, justamente porque já é um veterano, para não ter esse desgaste, e tá rendendo bem com isso. Uma possibilidade que ele talvez segure um pouco o Felipe Luiz para aproveitar, de repente, contra o São Paulo. Ao mesmo tempo, ele tem os retornos do Davi Luiz e também do Thiago Maia. Ficaram fora da partida do meio de semana contra o Atlético Paranaense, estavam suspensos, estão descansados, então esses daí certamente vão para o jogo contra o Palmeiras. Então o Dorival está tendo que lidar um pouco com as peças nesse sentido, mas o Flamengo fez um investimento bem forte no elenco justamente para essas sequências da temporada. Adversários fortes pela frente e também utilizar os jogadores considerados fortes. O Flamengo tem 6 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. É o Palmeiras fora de casa, mas tem jogadores capazes também de enfrentar esse desafio lá. Então o Dorival vai ter que dosar, não tem muito jeito. Tentei arrancada aqui, arrancada ali, mas por enquanto está todo mundo trabalhando com sigilo, porque sabe que é importante também nesse momento, num jogo decisivo como esse, que se não define o campeonato, pelo menos dá um bom direcionamento no que vai ser e também na temporada do Flamengo, que está vivo, além do brasileiro, nas 2 outras frentes. Muito obrigada, Pedro Henrique Torre. Muito obrigada também ao Vinícius Nicolete. Agora a gente segue o papo aqui direto do estúdio com essa tela do Pedro e do Gabigol contra o Palmeiras em toda a carreira, tá? E aí entram outros jogos também. Outros clubes também. Pedro, 9 jogos, o Gabi 23. 3 gols para o Pedro, 12 para o Gabi. A média, então, do Gabigol é de 0,5, olha. O Pedro, todos os gols foram pelo Flamengo, o Gabi 6 pelo Flamengo, tá? E os outros, obviamente, considera também o Santos, né? O Gabigol gosta, né? Gosta. Eu tô a semana inteira pra falar um negócio aqui, Mariana. E se eu não falar agora, eu acho que vai acabar o tempo do programa. Quer pensar de novo?
Não. Eu já tô olhando pra câmera pra fazer um react. Não é. Não, fica tranquila, mas aprenda. Você já ouviu aquela história assim, cuidado com o que você fala? Cuidado com o que você fala, porque o universo às vezes te devolve. Não tem isso daí? Já diria o grandíssimo... Quem que falou isso na coletiva? O grandíssimo. Foi o grandíssimo. Já diria o grandíssimo, que é a língua é o chicote da... Porque isso é física quântica, né? As coisas geram vibrações e vai voltar para você. A gente tá no ar? Tá no ar. Mas por que eu tô falando isso? Olha só, qual que foi a grande treta da semana? Quando o Abel vira e fala assim, ó, o Cuca deveria ter jogado assim, certo? Deveria ter colocado os jogadores ali entre os meus blocos e assim ele teria vencido o jogo. Foi o Levir Coupe que falou a frase, desculpa. Levir, boa. Lembrei. O que o universo devolve pro Abel 10 dias depois? Um time que abre o seu jogo com os laterais, mas que vai colocar entre os blocos do Palmeiras o Arrascaeta, o Pedro e o Gabigol. Parece que o universo fala assim, tá, Abel, se vira agora. Arme um plano para isso. Não era isso que você queria? Então segura esse time do Flamengo. Mas, no caso, eu acho que ele estava falando em função de ter um jogador a menos. No caso, 2 jogadores a menos. Também em ali. Algum momento do Mas jogo. assim, se tivesse colocado... Porque a reclamação era o quê? O Palmeiras se fechou e vocês ficaram jogando pelos lados. Sim. Vocês não colocaram gente dentro. O Flamengo joga com gente por dentro no ataque. Como é que ele vai segurar? Vai ter que dar o jeito dele. Ali é congestionar espaço, né? É muita ocupação de espaço e jogadores que não cometam erros individuais de posicionamento, de deixar o adversário trabalhar a bola. O Palmeiras sabe fazer isso. Até porque quem venceu o Palmeiras nesse ano, um dos técnicos, foi o Dorival. E quando acaba o jogo, perguntam pro Dorival, qual foi o segredo? Ele falou, eu consegui encaixar o Vina entre as linhas do Palmeiras. É o mesmo retrato. O Vina é o Arrascaeta do Ceará. É isso, né? Entre a dupla de volantes e a linha de zaga. É onde ele pode trabalhar. Mas o Palmeiras, no jogo com o Ceará, tinha uma postura, vivia uma realidade e hoje é outra. Porque contra o Ceará era o primeiro jogo do campeonato, jogava em casa, vinha de jogo de Libertadores. Tinha aquela viagem pra Venezuela, né? Tava no meio de jogos de Libertadores e jogava em casa contra o Ceará, tinha que sair pro jogo. Agora ele não tem que sair pro jogo. Quem tem que sair pro jogo é o Flamengo. Então ele não precisa dar espaços que ele deu pro Ceará. O Palmeiras e deu mais não depois que sofreu o primeiro gol. O Palmeiras não precisa sair pro jogo. O empate tá ótimo pro Palmeiras. Vamos voltar uma semana e lembrar o jogo Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras estava na dele. Opa, vem Corinthians, pode vir, tô aqui te esperando. O Corinthians foi. Não erra essa inversão, não. Não dá. Errou uma bola, pimba, contra-ataque 1-0, tá tudo bem. Sem fazer esforço, quer dizer, óbvio que fez esforço, mas sem precisar ele buscar o jogo, tentar fazer, partir para cima. Não, vamos martelar o Corinthians, não. Vamos esperar o Corinthians errar. O Palmeiras, o 0-0 domingo, tá bom, ele mantém 9 pontos de vantagem sobre o Flamengo. Opa! Agora quem não quer isso? Domingo, estarei de folga. Não é das coisas que eu mais gosto, não, mas estarei de folga. Eu, em casa... Eu gostaria de ver um jogo daqueles assim, que não dá pra... Supercopa. Que eles já fizeram. Mas não é um jogo, não é uma final de Libertadores. Não é um indicativo, né? Não é uma final de Libertadores. Então, assim, a gente pode ver um Palmeiras mais de... Uma final de Libertadores? Porque assim, ele quer ver trocação. Ele quer ver o Palmeiras atacando do lado do Flamengo atacando do outro. Não, mas isso é Supercopa. Isso é divertido. Eu acho que a final de Supercopa, normalmente ela é legal, como foi o Atlético. Menos medo de perder. Porque ninguém quer perder a Supercopa, mas todo mundo quer ganhar. A Libertadores você tem medo de perder. Um jogo como de domingo, você pode ter medo de perder. O Palmeiras, principalmente. São quase 10 anos que esses dois estão, né? Ele falou errado. Ele falou que ele queria falar que ninguém tem medo de perder a Supercopa, mas todo mundo quer ganhar. Depois eu até fiquei... Frase estranha. Depois ele... Do jeito que ele falou, deu pra entender. Eu já lembrou 2015, 2016? Tem uma rivalidade. E por que o Abel não conseguiu vencer esse... Quer dizer, a questão é que o Abel venceu no jogo mais emblemático deles, né? Mas no Campeonato Brasileiro ele não conseguiu. Até por isso, por ele poder manejar os resultados, poder manejar o campeonato também? Eu acho que pela primeira vez o Palmeiras tem tido o Campeonato Brasileiro como uma prioridade. O Palmeiras do Abel, né? E a gente falava sobre isso aqui com muita tranquilidade, quando estava todo mundo rotulando, o Abel é um técnico muito jovem. O técnico que o Palmeiras foi buscar, que é um técnico ainda
Sim, tentando entender qual é a do mundo. Só que tentando entender qual é a do mundo, ele pega e coleciona a taça. Porque ele é muito bom e porque o time dele é muito bom. Agora, ele tem esse desafio de ser campeão brasileiro mais claro, mais forte. Só que o Campeonato Brasileiro é aquele que você pode perder para o segundo colocado. Pode perder para o último, né? São 38 rodadas. Quantas vezes o líder já não perdeu pela lanterna, né? O Tottenham, mas não me parece o caso desse Palmeiras. O Tottenham suou para terminar o campeonato inglês na 4ª colocação. Jogou 2 vezes contra o City, ganhou as 2. Jogou 2 vezes contra o Liverpool, não perdeu nenhuma das 2. 2 empates. Esse é o campeonato, né, de pontos corridos, que te possibilita trocar resultados, né? E contra o Flamengo, nessa altura do campeonato, o empate está bom. Sim, como para ele serviu o empate no Maracanã, ali no primeiro jogo, né? Também com tanta expectativa. A gente está falando muito do Scarpa, do Gabigol, do Pedro, mas são 2 times que o Marra falou mais cedo aqui, né? Do Gustavo Gomes, e agora a bola aérea também é uma arma do Flamengo. Passou a ser também, Fabrício Bruno que o diga. Ver esse duelo como é que vai ser, né? Para a marcação do Pedro. Se o Pedro jogar, né? O Murilo colado com ele ou o Gustavo Gomes colado com ele? Quem fica na sobra? Porque é assim, né? Tem um centroavante, os 2 zagueiros, um fica no primeiro contato e o outro fica esperando a sobra. O Flamengo não joga com um centroavante, joga com 2, que no caso é o Gabriel e o Pedro, então não tem essa sobra. Tem os 2 zagueiros para ficar um para cada um. Quem vai dar esse primeiro? Talvez seja o Murilo no primeiro contato, pelo físico, né? Eu acho que ele consegue aquele primeiro... E o Gomes para vir na boa depois para tentar... Né, se o Murilo não conseguir parar, fazer ele uma cobertura. Esse é um duelo também interessante. E outra, o Flamengo joga com 2 atacantes. Tudo bem que o Gabigol um pouco mais atrás, um pouco mais pela... Sim, só rapidamente, todo mundo está falando, e eu entendo, que o Flamengo tem um losango no meio. Para mim, ele tem um 4-3-3 assimétrico. Porque eu vejo o Arrascaeta do meio vivo, né? mais à frente, do meio mais para a esquerda, e o Gabigol não exatamente como um homem de área, um jogador mais para a direita. Então ele pode ser um 4-3-3 assimétrico, porque Edmundo muda de posição. Transformar em secretário do lateral, não é 4-4-2 losango. Mas o Gabigol não joga parelho com o Pedro, ele joga um pouco mais atrás, um pouco mais para cá. Nenhum esquema de 4-4-2 losango da vida, o jogador joga um parelho um com o outro. Romário e Bebeto jogavam assim na Copa do Mundo. O Romário era mais centravantão da intermediária para frente, eventualmente buscando o jogo, porque ele tinha mais mobilidade e vitalidade nessa época, 28 anos. E o Bebeto era o cara da movimentação, que corria, voltava, fazia uma marcação mais em cima, dava um bote no zagueiro, fazia uma jogada de fundo para cruzar para a área para o Romário fazer o gol. Toda a dupla sempre foi assim. Túlio e Donizete. Donizete tinha velocidade, dava o tapa na frente e saía voado atrás, fazia jogada de fundo pro Túlio fazer o gol, etc. Edmundo e Evair. Evair era um cara que era, talvez, nessa época, isso falando do Palmeiras, sei lá, ou até do Vasco mesmo, que era mais ficção na área lá, fazendo uma pivôzada, não sei o que, e o Edmundo, mais mobilidade, vinha de trás, ia aparecer na área também, fazia muito gol. Toda a dupla de ataque que se prezou assim, era sempre um esquema desse. Tinha um cara de mais mobilidade e um cara mais tancão. Sei lá, o Flamengo de 2009. O Adriano era o mais tancão, que fazia um pivô, protegia a bola, era forte de cabeça, presença de área, não sei o que. E o Zé Roberto era o cara de mais mobilidade, que corria, que tinha o pulmão e etc. Nunca é simétrico, nunca é. Difícil me lembrar de um time que tinha 2 caras centravantão, que, por exemplo, jogar... Vamos lá. Um ataque que tivesse Washington, Coração Valente e Adriano. Dificilmente esses ataques funcionam. Sempre tem um que faz mais o pivô e o outro que faz mais movimentação. Nunca é simétrico pau a pau os 2 caras ali. Tem que haver um revezamento de entrar e sair da área dos 2. Isso num time bem treinado, né? E o Arrascaeta não tão centralizado, é um pouquinho mais para a esquerda. Mas a questão é detalhe. Que era o Gabigol que o Dorival falou ontem. Né? Que com o Gabigol. O Dorival falou ontem do Gabigol do Santos com o Ricardo Oliveira, era assim, né? Não eram os 2 dentro da área, era o Gabigol mais pelo lado direito ali. Naquele time ainda tinha o Giovani do outro lado e o Lucas Lima.
Era um time que tinha menos preocupação sem a bola. E é um Arrascaeta mais pela esquerda do que pela direita, entendeu? Ele é do meio para a esquerda, porque aquele espaço para a direita é mais do Gabigol. Entendeu? Então, para mim, é um 4-3-3 assimétrico, que você não tem as peças certinhas ali. Mas esse é detalhe, sabe? Eles tentam... que hoje em dia o pessoal só entende esse esquema do 4-3-3 com 2 secretários do lateral. Aí eles tentam, de uma forma, entender como funciona, botar o que o Flamengo faz dentro do entendimento deles, mas não é o que ele está falando. Essa é uma outra questão. Pensando, só que, para mim, influi quando você pensa para encaixar um time no outro. Talvez aí isso... E talvez... Não, e no duelo ali de defesa. Talvez isso possa, em algum momento do jogo, não acredito que de início, fazer com que o Piquerez feche um pouco mais para ser uma espécie de terceiro zagueiro e alguém venha fechar ali Obriga alguém a se deslocar. Rodinei. Obriga alguém a se deslocar para essa marcação, né? Alguém que esteja aberto ali como um ponta. Não sei se o Dudu faria isso para acompanhar o Rodinei. Ou o Scarpa poderia fazer em algum momento. Scarpa de novo, coitado. Tu vê a cabeça desses caras. Mano, o Dudu é um jogador lendário do Palmeiras, maluco do ataque, que faz gol, tem presença, etc. Olha a frase do cara. Não sei se o Dudu faria isso pra acompanhar o Rodinei. Porra, pelo amor de Deus, mano. A função do Dudu é estar espetado lá pra agoniar a gente. Mas eu quero mais que ele fique acompanhando o Rodinei mesmo. Muito bom. Acompanhando ali para fechar um corredor, já que talvez o Piquerez fique mais por dentro acompanhando a movimentação do Gabigol quando ele fecha para a área. E domingo é aniversário do Eugênio Leal, hein? Aê! Eugênio, querido. Esse pessoal... Aniversário, então, do Eugênio, hein? Que maravilha, parabéns. Domingueira. Bom, vamos ficar por aqui, então. O vídeo foi esse. Me diz aí o que vocês estão pensando do que pode acontecer entre Flamengo e Palmeiras nesse confronto. Eu confio na vitória do Flamengo. Acho que dá pra nós a gente diminuir essa desvantagem de 9-6. Já vai dar um levante. A água bater na bunda do Palmeiras, eles começaram a se preocupar mais. Mas eu quero saber o que vocês estão pensando a respeito disso. Deixe comentários aí. Vamos trocar de janela. Lembrando de te pedir para se inscrever no canal, muito importante sua inscrição. Eu conto demais com vocês ajudando aí na inscrição do canal para ajudar o canal a continuar crescendo embrasado. Comentário é sempre muito importante, como eu já falei. Comente, se não quiser falar sobre o vídeo, diz só de que cidade e que estado você é, pra gente saber até onde esse vídeo tá chegando, até onde vai o tamanho da torcida do Flamengo. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.